A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridas? Hoje nós estamos tendo a nossa imersão das pastoras e obreiras lá no nosso sítio. Por isso você não deve estar vendo aí nenhuma das pastoras. E no final de semana que vem, aí é com os homens. E todo início de semestre nós fazemos isso, em função de que tem férias. E você sabe, né? Filho de Deus, quando tira férias, é um problema. Olha, eu não tenho nada contra você tirar férias, mas você sabe que não existe férias na Bíblia. Então, você sabe que na Bíblia fala que quando os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, o diabo veio junto. Aí Deus perguntou para ele: por onde você anda? Qual foi a resposta do diabo? De rodear e passear pela terra. Então, quando você for tirar férias, lembra que quem tem alguém passeando por aí. Agora Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então você escolhe a companhia que você quer. Está trabalhando, está com Jesus, passeando. Isso é brincadeira, você pode tirar suas férias à vontade. Quero gerar acusação sobre ninguém, divirta-se, fica à vontade. Mas lembra que você é crente. Mas então nós fazemos essas imersões porque quando a gente está voltando das férias, a gente precisa focar naquilo que Deus tem para nós. Nós tivemos um semestre abençoadíssimo. Batizamos mais de 3.700 pessoas. Alguém dá glória a Deus? Porque batizar pessoas é o reino de Deus crescendo e o inferno esvaziando. Então nós sempre precisamos estar focados nisso. E aí nós queremos uma direção muito clara do Senhor para esse semestre, porque começa uma nova batalha no semestre. Descansamos tudo, então a gente vai orar, vai buscar de Deus, vai nos unir, vamos fluir, vamos receber uma palavra, vamos ser renovados. E é isso que acontece, está acontecendo ali. Conversei com a minha esposa hoje de manhã lá, ela disse que, meu Deus, quanto mover de Deus está ali. Então, a hora que sua pastora, sua obreira chegar, você vai ver o fluir de Deus. E o final de semana que vem é conosco. Bom, mas eu quero compartilhar com você algo. Mas deixa eu ler um versículo primeiro. Obrigado, irmão. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e verso 16. E diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. 16 agora. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é bom você saber que você faz parte onde o seu líder é o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo? Agora, se ele é Rei dos Reis e você faz parte do reino dele, então esse texto também está falando que você é o quê? O que você é? Se Jesus é Rei dos Reis e você faz parte desse reino, fala para o seu irmão: a Bíblia está chamando você de rei. Vira para o outro lado: você é rei. Fala: não tem cara de rei não, mas é. Fala para ele: mas é. Fica com o que a Bíblia diz. Se alguém chama você de mendigo, fala: não, eu sou rei. Mas isso tem sido muito ensinado hoje em dia no meio evangélico. Você é rei, você precisa reinar, você precisa governar, você precisa decidir, você precisa fazer as coisas, porque você é rei. Isso é verdade, isso está na palavra de Deus, mas isso está criando um problema. Porque a questão é: qual é o referencial de rei que eu e você temos? Porque a hora que fala que você é rei, a primeira coisa, às vezes vem na cabeça, é o que você sabe dos reis que ainda tem por essa terra, ou às vezes aí por aí nesse universo inteiro. Então veja, quando pensa em rei, você pensa em alguém rico. Você pensa em alguém rico. Então eu sou rei, então eu sou rico. Você pensa em alguém que é servido. Os reis são servidos. Você pensa em alguém que manda. Rei manda. Você pensa em alguém que é separado do restante. É como se tem ali a plebe e tem o rei. Então, esse conceito, infelizmente, tem deturpado e atrapalhado a vida de muitos filhos de Deus. Porque a pessoa pensa: então esse é o padrão, e ele quer isso. E aí ele quer trazer esse conceito para dentro, por exemplo, da casa. Aí o homem fala: eu sou rei aqui. Quer mandar em tudo. Na esposa, nos filhos e quem está ali, e ele pensa que é assim mesmo.
Às vezes ele quer fazer isso lá no trabalho, ele está lá no trabalho, tem uma função, mas ele fala, eu sou rei. E aí ele pensa, todo mundo aqui tem que me servir. Lá dentro da minha casa, todo mundo que tem que me servir. Ou a mulher pensa isso, ou o filho pensa isso, ou o marido pensa isso, porque ele trouxe esse conceito do mundo. Trouxe um conceito natural para dentro do reino de Deus. E aí fica a questão, Jesus é rei dos reis, e é fato que nós somos reis. Mas, como reis, o que é que está reservado para mim nessa palavra? Vamos ler mais um texto. Abra sua Bíblia aí em primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 9. Olha o que Pedro diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa versão diz sacerdócio real. Aqui o Pedro está pegando algumas figuras do Velho Testamento. Você sabe, no Velho Testamento tinha 3 figuras muito importantes. Era o rei, que era um preposto de Deus, ou pelo menos deveria ser. Ele é aquela pessoa que iria reinar como Deus reina, queria fazer as coisas acontecer como Deus faz acontecer. E tinha o sacerdote. Então tinha um rei que cuidava das coisas ali naturais do reino, e tinha um sacerdote que cuidava das coisas de Deus, para que o rei não esquecesse as coisas de Deus, para que o rei pudesse estar trabalhando em função das coisas de Deus. O sacerdote, diferente do rei, ele é aquela pessoa que representa Deus para as pessoas e representa as pessoas diante de Deus. E tinha uma terceira figura, quando o sacerdote e quando o rei não abraçava a sua função, então Deus levantava o profeta. Quem era o profeta? É aquele que chegava e falava, está errado. Ô sacerdote, acorda, você está fazendo a coisa errada. Rei, você para com isso. Então você vê isso muito no Velho Testamento. Por exemplo, Elias chegando para Acabe e falando, você é um perturbador de Israel, você devia ser alguém que conduz o povo a Deus, mas você está conduzindo o povo para longe de Deus. Está errado. Então era um profeta falando. Então veja, o profeta só existia quando esses dois não funcionavam. Aí Pedro pega essa e junta essas duas funções de rei e sacerdote e fala que nós somos sacerdotes reais. Então, ou seja, nós acumulamos isso. Então eu e você fomos chamados para representar o Senhor diante das pessoas. Quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver um tipo de Cristo. Eles têm que ver o que representa o reino de Deus. E você representa essas pessoas diante do Senhor, orando, intercedendo, ensinando, exortando, cuidando. Porque você, da parte de Deus, foi chamado para isso. Mas você também tem a função de rei, que é para executar, fazer as coisas acontecer. Mas o problema é o que fazer. Esse texto que nós lemos, a segunda parte dele, todo mundo pega a primeira parte, mas esquece a segunda. Olha aqui que a segunda parte desse texto diz. Para que é que nós somos sacerdotes reais? Então eu e você acumulamos a função de reis e a função de sacerdote. Para quê? Está escrito aqui. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, a minha função como rei, como sacerdote, é testemunhar sobre Jesus Cristo. Agora, o que fala que é para testemunhar? As virtudes de Jesus. Agora, como que eu vou testemunhar as virtudes de Jesus se eu não sei quais são ou se eu não tenho experimentado? Então, vamos dar um exemplo. Uma virtude do Senhor, amor. Deus ama. Fala para o seu irmão, Deus ama. Fala para o outro lado, Deus ama. Fala para ele, eu sou testemunha disso. Quando você é testemunha disso, você está falando que você já experimentou do amor de Deus. Então, você experimenta e você testemunha. Então, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção divina, a presença do Senhor, né? Deus é um Deus presente. O nosso Deus não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente, Ele mora dentro de nós. Então, essa função de rei que eu e você recebemos da parte de Deus, do sacerdote, é para testemunhar essas virtudes. Mas para que eu testemunhe essas virtudes, eu preciso ter as experiências primeiro. Eu tenho a experiência com o Senhor e depois eu testemunho essas experiências. Então eu tive uma experiência, então o irmão estava me falando ali agora atrás, falou assim, pastor, eu estou desempregado, um amigo meu me colocou aí num processo seletivo, eu nem sabia, numa empresa multinacional, e eu acabei passando no processo, e fui contratado, é uma multinacional, para cuidar dos negócios da empresa aqui na América do Sul, e para ganhar em dólar.
Alguém quer um amigo assim, que te põe assim num processo assim, para você receber algo assim? Então ele estava desempregado, eu não estava sabendo o que eu ia fazer, mas de repente alguém colocou lá, nem falou comigo, me colocou, e aí olha o que aconteceu. Isso é o quê? Cuidar do amigo ou cuidar de Deus sobre a vida dele? Cuidar de Deus. Então quando alguém tem uma experiência dessa, ele sai e fala. Ele chega e fala, ó, Deus cuida, porque Ele cuida de mim, por que Ele não vai cuidar de você? Então Deus ama, porque eu me sinto amado por Deus. Então eu não preciso. Você já viu aquelas pessoas que entram em depressão porque se sentem rejeitadas por quase todas as pessoas? E aí elas ficam, irmãos, não se sentir rejeitado é uma coisa muito ruim. Mas quando você sabe que Deus te ama e que Ele não te rejeitou, ainda que outro te rejeite, você olha e fala, bom, eu gostaria que Ele me aceitasse. Mas fazer o quê? Mas Deus me aceitou, Deus me ama. E isso não deixa ninguém entrar em depressão nenhuma. Quem tem clara evidência do amor de Deus por ele, da aceitação, então ele testemunha. Ele nunca vai ficar triste, porque Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Amoroso, o ama e o aceitou. Isso é o suficiente. Então veja, você é rei para isso. Para isso. Você é rei, você é sacerdote real para isso, para anunciar isso, para testemunhar isso. E eu vou passar 6 meses falando sobre isso aqui. Os irmãos me dão liberdade para isso? 6 meses, esse semestre inteiro eu vou falar sobre esse testemunho. Porque o testemunho, na verdade, é o sinal de que a minha vida e a sua vida com Deus vai bem. Porque se eu tenho um testemunho, significa que eu tenho experiência. E se eu tenho experiência, significa que eu tenho intimidade com Deus, que a minha vida com Deus é alguma coisa que está funcionando. Se eu não tenho experiência, significa que minha vida cristã está parada. Então o testemunho é um sinal de que eu estou vivendo a minha vida cristã da forma como eu deveria. Pergunta para o seu irmão, você tem testemunho para dar? Ixi, se eu falei para você perguntar para o irmão, você nem olha para o irmão, fica olhando para mim, é porque não tem testemunho. Só não vou nem olhar. Ele vai perguntar, vai ver na minha cara que eu não tenho testemunho. Aí vai ficar ruim. Não fica ruim, encara o problema. Simplesmente vá para Deus e fala, eu quero um testemunho. E aí Deus vai te dar experiência. Amém, querido? Bom, mas tendo isso em vista, então veja, reinar, quando a Bíblia está falando que eu e você fomos chamados para reinar, e isso é uma verdade da palavra de Deus, eu preciso entender, então qual é o meu referencial de rei? É o nosso rei. Jesus é o referencial daquilo que eu como rei preciso fazer, ou está à minha disposição para fazer. Então Jesus falou, olha, eu fiz isso, estou dando um exemplo, faça a mesma coisa. Então o rei dos reis, o nosso rei, ele passou por aqui, viveu aqui 33 anos, e ele teve práticas, ele teve posturas, ele teve comportamento, e ele agiu como o rei que ele é. E como foi que Jesus agiu? Porque esse é o referencial. Porque se você olhar para Jesus, ou se você pensar que reinar é ganhar dinheiro, então é o seguinte, você tem que ter rei, Steve Jobs, não, já morreu, né? Elon Musk, Bill Gates. Esse seria o padrão, porque o cara é bilionário. Tem uns bilionários aqui também no Brasil, então esse é o padrão. Mas pelo amor de Deus, você vai ter isso como padrão? Jesus diz que ele se fez pobre por amor de nós. Então ter dinheiro não necessariamente é reinar. Sabe, irmãos, ser salvo e ser rico é uma bênção. Mas se não dá para ser rico, você tem que ser salvo, porque isso é melhor. Então se não dá para ter as duas coisas, abraça aquilo que é mais importante. Então veja, ter dinheiro, eu gostaria de ter todo o dinheiro do mundo, assim nós podíamos fazer muitas coisas, mas não tenho. E aí, fazer o quê? Não, eu tenho mais do que isso, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. E nada parou por falta de dinheiro em nome de Jesus, graças a Deus. Por quê? Jesus não veio para ser sinônimo de ser rico. Então quais foram as posturas de Jesus que é referencial para que você reine? Quero que você lembre disso. Você foi chamado para reinar, mas reinar à maneira de Deus, não reinar à maneira do mundo. Fala para o seu irmão, você é estrangeiro nesse mundo. Fala para o outro, não copie esse mundo. Fala para o outro lá atrás, não é referencial para você o mundo. Fala, Jesus Cristo é o nosso referencial. Então como que é que Jesus reinou? Vamos ver como que ele reinou. Então a primeira coisa, Jesus
Era um homem descansado. A Bíblia diz certa vez que ele estava num barco e ele estava ministrando, fazendo a obra e tinha que passar para o outro lado. Eu não sei se você já foi em Israel, mas lá tem um lago que chama de mar. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, é um grande lago, bem grande mesmo. E ele estava de um lado do lago, ministrando, e agora queria ir para o outro lado. E entrou no barco, chamou os discípulos, entraram no barco e foram remar até lá. Enquanto eles estavam no barco, veio uma tempestade. Só que Jesus estava dentro do barco, dormindo. E a tempestade quase levando o barco a pique. E os apóstolos não estavam dormindo. Eles estavam tentando ir contra a tempestade, remando e tudo, e não estavam conseguindo, estava a ponto de afundarem. E aí eles vão lá, acordam Jesus. E Jesus estava tão em paz que eles pegaram Jesus, tinham que balançar Jesus, falaram, acorda. E aí Jesus abre um olho, isso é eu que estou pensando, não está escrito desse jeito não. Jesus abre um olho, abre o outro, fecha um para descansar e tudo. O que está acontecendo? O senhor não está vendo? Olha a tempestade, o senhor está dormindo. Então Jesus estava em paz dentro de uma tempestade. E aí acorda Jesus. E aí Jesus acorda, fala, como que é? Faz alguma coisa. Aí Jesus levanta, olha para a tempestade e fala, para. E aí ela parou. Aí os discípulos olharam, nossa. Aí Jesus fala, por que vocês não fizeram a mesma coisa? Então veja, reinar na terra é estar em paz dentro de uma tempestade. Isso é reinar à maneira de Deus. Não é como as pessoas fazem. Não é como os reis daí fazem. É estar em paz dentro de uma tempestade. Pergunta para o seu irmão, você está no meio de uma tempestade? Fala para ele, você está remando, os ventos são contrários? Fala para ele, então, ande. Aí, o que você faz dentro da tempestade? O que nós fazemos normalmente? Desespera, entra em pânico, quer abandonar a vida cristã. Começa, você que foi chamado para falar das virtudes de Deus, agora está falando, Deus me abandonou. Era para falar das virtudes, agora você está falando algo que nem Deus é, que abandona. Então reinar é viver em paz dentro de uma tempestade. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você está numa tempestade? Fala para ele, agora é hora de você reinar. Você pensa que reinar é ganhar dinheiro. Não, reinar é enfrentar a tempestade. Então a primeira coisa, reinar à maneira de Deus, reinar como Jesus reinou. Então a primeiríssima coisa é paz diante de um contexto adverso. Por que é que Jesus estava em paz diante de um contexto adverso e os discípulos não? Os discípulos estavam aprendendo a reinar, mas Jesus já é rei. E ele sabia, eu tenho poder contra essa tempestade. E numa outra oportunidade, no meio de uma tempestade, o que ele fez? Ele mandou parar a tempestade? Não, ele andou sobre a tempestade. Então pode mandar parar e pode andar sobre ela. Jesus vem andando sobre as águas e a tempestade, os discípulos olhando e falando, se não bastasse a tempestade, agora tem um fantasma ainda para nos assustar aqui. E gritando, imagina 12 homens lá dentro do barco, gritando, tem misericórdia, Deus, tira esse fantasma daqui. Jesus falou, sou eu. Então veja, mas Jesus estava em paz nas duas situações, ou dormindo e depois manda parar a tempestade, ou tranquilo andando sobre ela. Ou seja, a tempestade não tem poder sobre você. Por quê? Você reina à maneira de Deus. Ou você vai usar a tempestade, ou você vai mandar pará-la. Mas uma ou outra situação, você deve reinar sobre ela e não se desesperar diante dela. Reinar à maneira de Deus é quando você vê isso e fala, isso não vai acabar com a minha vida, isso vai me fortalecer, ou eu vou mandar parar isso, ou um ou outro. Amém, queridos? Segundo, então Jesus reina paz diante da tempestade. Mas Jesus também era alguém que reinava tendo compaixão das pessoas. A compaixão era algo que fluía em Jesus, ele é amor. Então a Bíblia diz que certa vez ele, passando pela cidade de Naim, vinha saindo da cidade um cortejo fúnebre. E era uma viúva. E ela tinha um único filho. E o único filho dela tinha acabado de morrer e eles estavam no cortejo ali.
Irmãos, naquela época, uma mulher, ela não podia trabalhar fora, né? No contexto até hoje, em algumas regiões lá não podem. Então assim, era uma tragédia imensa uma mulher ficar viúva. E aí, se ela ficava viúva, ela tinha filho para cuidar dela. Mas acontece que o único filho daquela mulher morreu também. Agora imagina a situação daquela mulher. Jesus, ao ver isso, a Bíblia diz que ele ficou com compaixão dela. Eu não conhecia a mulher nem pediu ajuda e nada. A compaixão, ele olhou o contexto nosso, o contexto dela é muito ruim. O que Jesus fez? Mandou parar o cortejo. E aí vai lá, pega e fala para o menino, levanta. E o menino é ressuscitado. E aí ele vem, pega o menino, entrega para a mãe e fala, está aí seu filho, você não precisa ficar desesperado do jeito que você estava. Então o que Jesus fez? Reinou com compaixão. Por compaixão produziu poder liberado. Isso é reinar. Então não é usar pessoas, é abençoar pessoas. Os reis daqui usam pessoas. O nosso rei Jesus, ele abençoa pessoas. Fala para o seu irmão, como está a sua compaixão? Porque o que é que produziu Jesus gerar aquele poder? Compaixão. A compaixão fez ele reinar. Então hoje, infelizmente, você sabe que é a cultura do eu sozinho. Então, as pessoas hoje, para olhar em volta e ver qualquer necessidade, elas nem param para ver. Sabe, aqui em São Paulo, por ser uma cidade muito grande, e isso é uma cidade bem complexa, e isso é mais ainda aprimorado, porque eu venho do interior de Goiás. Então, lá você conhece quase todo mundo, você vê, você para, você conversa. Eu sempre falo, eu morava em Goiânia, eu conhecia todos os vizinhos. E quando eu vinha do trabalho, normalmente no final do dia, você senta ali na porta da sua casa, você conversa com um, conversa com o outro, você faz amizade com pessoas que estão no ponto de ônibus, porque sempre está pegando o ônibus no mesmo horário, com as mesmas pessoas e tudo, você acaba conhecendo, vai conversando, vira amigo. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me lembro que eu ligava a televisão e falava assim, se alguém aproximar de você, sai correndo. Pode ser um ladrão. Sério. Eu falava, mas pelo amor de Deus, todo mundo que aproximar de mim é um ladrão, não é possível. E aí fala, se você estiver dentro do carro, começou a fugir, chover, sai do carro, porque vai ter inundação, você vai morrer lá dentro. Aí eu ficava morrendo de medo de chuva. Começou a chover, eu já ficava pensando para onde eu vou correr. Então, a cidade, e aí eu fui morar num condomínio, num prédio, que descia do elevador, ia pegar o carro, se viesse alguém, a pessoa dava uma volta para não encontrar com você. Eu ficava pensando, eu sou um leproso? Como? Então, a cidade ensina você a perder a compaixão, porque não tem relacionamento. O relacionamento é perigoso. Ou alguém quer tirar algo de você, ou alguém vai puxar o seu tapete mais cedo ou mais tarde. Então, se afasta das pessoas. Mas não é o rei Jesus que vive assim. Pergunta ao seu irmão, você é rei? Fala para ele, você é rei, não duvide disso. Agora fala, mas reine como Jesus. Então, você está em paz, não importa a tempestade, isso é reinar. Você também, por compaixão, você reina sobre a dificuldade e o infortúnio do outro. Porque eu e você fomos chamados para isso, para abençoar, somos abençoadores. Terceiro, como que Jesus reinava? Jesus reinava servindo. Você sabe, na última noite que Jesus estava aqui, que teve a ceia, o ar não está ligado, né? O papelzinho não está mexendo ali. Aquele ali eu tenho certeza que não está. Obrigado, pastor Isaías. Talvez tenha que pôr aqui. Obrigado. Aí que eu vou tomar água aí que vai transpirar mesmo. Eu tenho que pôr um ar aqui então. Essas luzes, irmãos, pelo amor de Deus. Esquenta pra caramba. Bom, mas aí Jesus, então na última noite ele estava ali e ia ensinar para os discípulos quase que a última lição. Porque a última lição foi lá no Getsemane. Mas ali na ceia, está todo mundo ali sentado, comendo e jantando. Ele vai lá, tira a túnica, põe uma toalha e pega uma bacia, põe água e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí está ali lavando os pés. A hora que chega na hora de Pedro fala, o senhor não vai lavar meus pés? Nunca. O senhor é rei.
Eu é que sou o vassalo, eu que sou o servo, eu que vou lavar teus pés. Aí Jesus falou: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha como que era o Pedrão. Não vai. Aí quando Jesus fala: não tem parte, então lava tudo, a cabeça, as mãos, tudo. Jesus fala: não precisa de tanto, Pedro, você já está lavado, você já me conhece, você já anda comigo, só basta lavar os pés. E eu estou fazendo algo que você nem está entendendo o que vai acontecer, mas depois você vai entender. Então, Jesus está ali, ele é o rei servindo. Você já viu algum rei por aí lavando os pés dos seus criados? Mas Jesus, ele serve. Então, reinar como Cristo é servir pessoas. Jesus falou: olha, aí no mundo as pessoas são usadas pelos outros para que eles cresçam. No nosso meio não é assim. Ele falou: os governadores fazem isso, os líderes fazem isso, os presidentes fazem isso, os deputados fazem isso, os senadores fazem isso. Bom, para por aí, tá bom. Mas aqui não é assim. Aqui, se você quer ser grande, se você quer ser rei, então sirva. E aí a gente gosta de servir. Mas você sabe, a gente só gosta de servir quem não quer ser servido. Quem quer servir, nós temos uma dificuldade grande para servir. Se você falar assim: pastor, eu quero lavar os meus pés. Eu falei: não, você não vai lavar meus pés não. O que é isso? Não precisa. Aí você insiste para lavar. Porque eu não quero ser servido, você insiste e você fala: não, eu vou lavar de todo jeito. Mas se você vier lavar meus pés, falar: amém, eu estou precisando mesmo, lava mesmo. Aí você vai falar: mas... Aí eu falei: tira logo o meu sapato, tira a meia, lava aí entre os dedos. Você não está lavando não, lava direito. Eu falei: peraí, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, porque eu quero que você sirva, que você lave meus pés, aí você já... Não, eu queria lavar quem não quer que os pés sejam lavados. Ou seja, nós temos dificuldade para servir, porque nós queremos reinar como o mundo reina. Mas acontece que Jesus estava ali servindo e lavando os pés de todos. E ele é rei, mas ele estava servindo todos. Por que é que nós insistimos para que todos os membros das nossas igrejas, eles assim tenham a inspiração para liderar? Porque liderar é servir. É oportunidade de servir. Por que é que nós insistimos para você testemunhar? Mais? Nossa. Não, mas toda hora. Amém, vamos lá, faz parte. Beber água toda hora. Estão reinando, servindo, amém. É isso aí, cumprindo a palavra na hora. Ouviu e praticando. É isso aí. Então veja, servir faz parte. Você como líder, são grandes oportunidades de servir pessoas, de você reinar. Veja que o reinar de Jesus é completamente o reinar de fora. Então eu espero em nome de Jesus Cristo que você entenda que é rei, mas reina à maneira de Deus e não reine como o mundo reina. Porque dentro da igreja não tem espaço para esse tipo de reino. Porque já tem um rei, que é Jesus, e ele tem uma forma de viver. Então, se você, dentro da igreja, a gente fica procurando as pessoas, insistindo com elas, para qual é a sua função aqui? Para que você tem uma função dentro da igreja? Para servir. Para servir pessoas, servir o reino, servir o corpo. Para ajudar, abençoar, orar. Você já viu quando a pessoa está reinando e fala: meu povo é muito difícil? Eu falei: não entendeu, ué. Quanto mais difícil, mais oportunidade de servir você tem. Como que você vai servir alguém que você fala: vamos orar? Não, eu já orei, eu oro, não, tá bom. Não, eu vou orar por você, não, eu estou saudável. Não, vou orar para você ter um emprego, não, teu emprego está muito bom. Não, vou orar pelo seu casamento. Não, meu casamento é maravilhoso. Você fala: meu Deus do céu, não tem nada para eu servir essa pessoa. Já tem tudo, mas não, é uma pessoa difícil, vive brigando com o cônjuge, vive cobrando coisa, é autoritária, é não sei o quê, faz isso, faz assado, não ora, não jejua, briga e tudo. Você fala: agora é a hora de servir. Mas as pessoas, quando está liderando, quer tirar essas pessoas. Mas se tirar, você vai servir quem? Servir quem não quer ser servido? Não, nós vamos servir quem precisa. É igual a graça de Deus. Você já viu aquelas pessoas: não, fulano não merece ser perdoado, eu não vou perdoar. Ué, mas a graça de Deus é para quem não merece. Porque se merecer, você não precisava perdoar. Você só vai perdoar alguém que não merece ser perdoado, mas a graça é para isso. O servir é para aquelas pessoas que precisam ser servidas, aquelas atrapalhadas, que não deram certo, que não conseguem, que não avançam, que você insiste uma vez, 2, 10, 1 milhão de vezes e ela não faz.
E aí você está ali insistindo em tudo, para quê? Para servir. Jesus não insistiu, falando para Pedro, ó, se eu não lavar seus pés, não tem parte comigo. Ou seja, se não tem um servir, não tem conexão. A conexão no reino de Deus não é as pessoas me servindo, é eu servindo as pessoas. Silêncio. Pergunta ao seu irmão, você ainda quer reinar? Amém. Mas nós temos que reinar a maneira de Deus, não a maneira que eu imagino ou como o mundo faz. Por quê? Isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é reino de Deus. É completamente diferente de tudo aquilo que está aí no mundo. Agora, Jesus tinha uma parte que às vezes era o reinar. A única parte de confronto de Jesus era com quem? Com os religiosos. Então reinar significa você ser resistência para a religiosidade dentro da igreja ou diante das pessoas. Não tinha nada que resistia a Jesus ou que ele resistia que não fosse os religiosos. Certa vez os fariseus chegaram lá, Jesus está pregando, fazendo milagre e tudo. Eles não tinham como pegar Jesus, porque aqueles milagres ninguém conseguia fazer, eles muito menos. E aí o povo via os milagres, por isso nós precisamos de milagres. No outro semestre nós vamos falar muito sobre isso. Esse semestre vai ser testemunhar, mas no outro vai ser milagres. Então, e aí via e não tinha como falar. E aí eles perguntaram para Jesus, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus falou, tá bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. O batismo de João é de Deus ou dos homens? E aí os fariseus reuniram e falaram, bom, se nós falarmos para ele que é de Deus, ele fala, por que vocês não aceitaram? Se nós falar que é dos homens, o povo vai nos apedrejar aqui, porque todo mundo tem João Batista como profeta. Ah, então vamos falar para ele que a gente não sabe. Não, nós não sabemos. Mentira. Mentira. Aí nós não sabemos. Jesus falou, então também não respondo o que vocês estão perguntando. Virou as costas, saiu. Fica parecendo assim aquele negócio deselegante que normalmente paulistano não faz nunca, né? Porque todo paulistano é muito educado, né? Não é deselegante com ninguém, tudo. Só goiano que é sinceramente mal educado. Mas paulistano não. Então você olha assim e fala, nossa, Jesus falou isso assim. Vocês são filhos do diabo. Nossa, mas que é isso? Falou? Jesus falou. Para quem? Para os religiosos. Reinar é você confrontar a religiosidade. É você abraçar a graça de Deus e falar não para a religiosidade, para usos e costumes, para coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É você ser contra aquilo que está cerceando a liberdade das pessoas ou a liberdade dele fluir a vida com Deus. Então, Jesus reinava e ele era contra os religiosos. Jesus era contra aquela mistura, porque o religioso, ele mistura as coisas. Ele pega a parte de Deus e coloca um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus humano. Jesus resistia a isso. Isso é reinar. Pergunta para o seu irmão, você é paulistano com os religiosos? Então você não está reinando. Eu e você, eu sou goiano, então sinceramente mal educado. É mais ou menos os goianos. Eles são mal educados, não sabem que são, mas são. Eu vim de lá, eu sei disso. Você fala as coisas assim na lata, você é direto, não sei mais o que. E isso traz transtorno. E aí eu vim para cá, nossa, apanhei tanto até aprender que eu era mal educado do jeito de falar e tudo, ainda continuo um pouco, mas não tanto. E aí, eu fui olhando, eu falei assim, eu preciso aprender, mas não posso aprender tudo, porque essa educação, entre aspas aqui, ela não faz bem também. Porque você aceita coisas que você não podia aceitar. Então o que é que você não aceita? Eu não aceito quando a pessoa não me ouve. Não, você não aceita quando alguém mistura algo do mundo com a casa de Deus, com o reino de Deus. Isso você não aceita, nem você fazer e nem outro fazer. Isso é reinar. Esse é o padrão de Jesus. Então eu e você fomos chamados para reinar, mas no padrão de Jesus Cristo. Nós não vamos andar abraçados, nós não vamos fazer aliança, nós vamos estar juntos, nós fazemos parte de uma equipe de pessoas que estão estabelecendo uma religião, ou de pessoas que estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Isso não, a gente rejeita, fala, para com isso. E não faz parte disso. Isso é reinar, ter um posicionamento claro quando as coisas é contrária à palavra de Deus. Fala para o seu irmão, você está reinando? Pergunta para o outro, e você? Tem uma passagem aqui na palavra de Deus, que é a próxima característica de reinar do Senhor. Eu gosto mais dessa passagem, meu Deus do céu. Está aqui em Lucas, capítulo 12. Olha o que Jesus diz, a partir do verso 32.
Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Aqui esse negócio, olha, eu creio assim que uma das coisas que Jesus falou, que assim, mais poderosa é esse versículo. Olha o que Jesus está falando, eu não sei se você entendeu. Você, pequenino rebanho, você que imagina que não é muita coisa, você tem que se alegrar, porque aprove a Deus, agradou a Deus em dar o reino dele para você. Não é que Deus te chamou a fazer parte, Ele te deu o reino, Ele colocou na sua mão. Então você que não era nada, era escravo do inferno, agora você tem um reino na mão, para reinar a maneira de Deus. E aí o que o Senhor fala logo em seguida? Então se alegre, porque Deus te deu um reino. Então o que é que o Rei Jesus faz? Reparte aquilo que Ele tem. Oh, coisa difícil essa. Pegar aquilo que você tem e repartir. O seu carro, sua casa, os seus dons, o seu conhecimento, sua sabedoria. Então veja, o reino de Deus inclui tudo, desde um grão de areia até esse cosmo que o homem não conhece quase nada. O poder, todo é dele. Os reinos, tudo é dele. O ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo é do Senhor. O que Ele fez? Colocou na minha mão, na sua mão. Isso é reinar. Reinar à maneira de Deus é você pegar o tesouro que você tem e colocar na mão dos outros. Repartir isso. Então, a igreja primitiva, ela tinha um padrão, e eu espero em nome de Jesus que eu viva o suficiente para a gente ver isso no nosso meio. Não tinha nenhum pobre, ninguém passava necessidade, porque os que tinham coisas repartiam entre as pessoas. Isso é reino de Deus, isso é reinar. Mas hoje o que é que a maioria reina? Ele quer para ele, quer acumular para ele, acumular e acumular. Com certeza absoluta nós temos infinitamente mais coisas do que o que nós precisamos, porque o mundo cria uma necessidade que não é necessidade, e eu trabalho para aquilo, e aí quando eu trabalho para aquilo, eu acumulo para coisas que eu não preciso. Mas acontece que o reino de Deus é o contrário, o que tem, reparte. O pastor Isaías falou nisso aqui, olha, dai. Olha o que Jesus falou aqui. Porque você recebeu um reino, então muda a sua postura. Vende as coisas que você tem, reparte e põe o seu coração na obra. Então veja, mas reinar é repartir. Eu sei que está todo mundo calado agora, que você está pensando, vou repartir, já tem pouco, ainda vou dar para os outros, eu estou enrolado. A questão é que é justamente o que você ouviu aqui do pastor Isaías, porque há um milagre quando você está repartindo. Jesus ficou sem nada, Jesus ficou pobre agora, Jesus virou agora um mendigo? Não, Ele é o Rei dos Reis, mas Ele ofereceu o reino dEle. Então reinar é você repartir aquilo que você tem, não é acumular e as pessoas darem para você, é você dar para as pessoas. Eu acho que você não está gostando do reinar segundo a maneira de Deus. Estou vendo pela sua cara, você está assim, pensativo. O que eu faço? Eu estava pensando em outras coisas, pensei que eu ia ficar rico, um monte de gente me servindo, não estou gostando disso não. E por fim, então vou terminar, para você não ficar muito contrariado comigo. Vamos terminar. E por fim, como que é que Jesus reinou aqui? Ele manifestou o poder. Oh meu Deus. Reinar é manifestar poder. Você já viu como uma boa parte dos crentes manifestam poder? Manifesta poder o seguinte: ó Deus, faz justiça, eu sou teu servo, faz diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não servem. Eu que devia ser promovido aqui nessa empresa, mas eu não fui, faz justiça, que o outro que foi promovido seja demitido, para mostrar que eu sou teu servo. Poder. Isso é reinar segundo o mundo, mas não é reinar segundo a palavra de Deus. Em que Jesus manifestou poder? Que dia que Jesus usou o poder para prejudicar alguma pessoa? Jesus usou o poder para expulsar demônio, para curar enfermidades. Tanto a opressão quanto enfermidade é do inferno. Deus não traz enfermidade, Deus cura enfermidade. Deus não traz opressão, Deus traz libertação, liberdade. A parte de Deus é isso. Jesus usou o poder para isso. Jesus usou o poder para alimentar as pessoas. Multiplicava pão, a pessoa está com fome, então multiplica pão para elas comerem. Não é para aparecer, não é para prejudicar alguém,
Não é para que Deus faça distinção entre aqueles que são filhos dele e aqueles que não são. Isso é vingança. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é o contrário, tem compaixão da tragédia do outro. Ela fala, não, pastor, mas aquilo ali não está tragédia, está me prejudicando. É uma tragédia ter um ser humano querendo prejudicar outro. Isso é uma tragédia. Ao invés de você ficar com raiva do sujeito, você tem que ter a compaixão dele ou dela. E orar por ele ou por ela. Porque Jesus morreu por isso. Então, reinar é libertar e liberar. É liberar poder. Mas poder contra o quê? Contra as obras do diabo. Aquele negócio que você fala para alguém que te faz o mal, você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou filho de Deus. Se Deus é meu pai, você vai conhecer, porque você está fazendo mal para mim. O que é isso? Jesus nunca reinou dessa forma. Jesus reina liberando e diz poder para destruir as obras do inferno. Agora eu te pergunto o seguinte: quantas pessoas você conhece opressas? Usa o poder, reina, vai lá e expulsa essa opressão. Quantas pessoas você conhece que estão enfermas? Então reine, vai lá e ore para que cure. Eu faço isso todos os dias, segunda a sexta. Quem participa aí da minha live? Bom, vocês não sabem que tem uma live, mas tem uma live, segunda a sexta, 7 horas da manhã. No final dela eu sempre oro, por opressão ou por cura. Porque essas duas coisas é uma obra do inferno muito grande e que para você. E eu me revolto contra isso. Não tem cabimento de eu ver alguém opresso ou de alguém curado. Estou orando por isso. E centenas de pessoas têm sido curadas todos os dias. Se você está doente, participa lá comigo. Você vê lá os testemunhos, as pessoas dão testemunhos de curas, Deus fazendo instantaneamente. Esses dias mesmo na live eu dei o testemunho. Alguém ligou para mim e falou: pastor, estava orando por alguém, estava com câncer, está curado. A outra, não, estou orando para meu pai alcoólatra, converteu. Era o alvo dela da semana, porque eu oro pelos alvos na semana. Eu oro para o alvo daqui um ano, não, só da semana. Porque você precisa ir tendo fé, você precisa ter experiência com o Senhor a cada semana, para isso aumentar a sua fé, para você depois ter fé para coisas maiores. Então faz os alvos da semana. E aí você vai ter algo para agradecer toda semana, para dar testemunho, para poder falar. Então, usar o poder de Deus contra o diabo. Olha aqui o tamanho desse salão aqui. Quantas pessoas você acha que cabe mais do que as que estão aqui? Não podia ter aqui o dobro de pessoas aqui? Por que elas não estão aqui? Você fala, por conta da sua pregação, pastor. Você é muito ruim para pregar, o povo nem quer vir ouvir. Pode ser. Mas tem outras razões também, que eu acho que você também está junto comigo nisso. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Se eu estou ruim para pregar, você está ruim para testemunhar. Então, se estivesse testemunhando, podia estar aqui o dobro, porque se você chegar e falar para alguém: Deus me libertou hoje no culto. Eu fui lá, cheguei lá opresso, só que eu comecei a louvar, adorar o Senhor. Aquela opressão foi embora e veio, foi um gozo, veio uma alegria e tudo. Você acha que quem está opresso não vai querer te acompanhar para ter a mesma experiência? Você já viu que aqui nós mandamos e pedimos você, ora aí com a pessoa que está do seu lado. Aí você está orando, impõe as mãos e profetiza sobre a vida da pessoa. Fala: Deus está me revelando isso, Deus está falando que vai falar isso. Você acha que essa pessoa que recebeu essa profecia, ela não virá e não vai trazer outros para ouvir a mesma palavra? Mas por que isso não está acontecendo? Por isso que Jesus falou: olha, Deus te deu o reino. Então muda a postura. Então, vende as coisas. Vender as coisas é você se desapegar dessas coisas naturais e pôr o seu coração. Isso é reinar. Se eu e você estivéssemos reinando, nós juntos aqui não ia caber as pessoas. Não caberia. Nós íamos precisar de outro prédio. Então isso significa o quê? Que nós não estamos reinando da forma adequada. Pastor, eu estou fazendo a minha parte. Amém, então continua fazendo. Mas será que todos estão fazendo? Então Deus te chamou para reinar, mas em nome de Jesus Cristo. Não é para reinar como o mundo reina. Nós reinamos à maneira de Jesus Cristo. Jesus, ele quando estava aqui, reinou em todo o tempo. Ele ia em todo lugar, pregava em todo lugar, ministrava em todo lugar. Se você ler assim a história de Jesus Cristo, observando o dia a dia dele, não sei se você já fez isso, você vai ficar pensando: que hora que Jesus dormia? O único lugar que fala que Jesus dormia era no meio da tempestade, dentro de um barco. O restante não, porque ele pregava o dia inteiro e passava a noite orando.
subia para os montes para orar e tudo. A Bíblia diz que não tinha tempo nem para comer. Isso é reinar. Ele estava reinando, trazendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus. Isso é reinar. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis, são aqueles que estão fazendo aquilo que Jesus faz. Você fala, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu trabalho para quê? Para ganhar dinheiro. Trabalho para quê? Para viajar. Trabalho para quê? Para minha aposentadoria. Trabalho para quê? Para gastar meu dinheiro, ter o carro que eu quero, ter a roupa que eu quero. Amém, glória a Deus. Isso é pecado? Não, mas isso não é reinar. Reinar é você fazer como Jesus. O que Jesus falou? Eu estou aqui, sou rei. Aí fala, eu sou rei. Você considera ou não, eu sou. Mas o que eu estou fazendo aqui? A minha comida aquilo que enche a minha vida, aquilo que eu vim fazer é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Se isso é com dinheiro, glória a Deus pela sua vida, mas se não é, não deixe de reinar. Mas você já viu, o diabo te envolve para você não reinar. Numa crítica, num problema que você teve com o irmão, numa bênção que você estava buscando e não chegou, numa confusão que você está e você não sabe por que está, numa falta de alegria dentro do seu coração, e aí você se volta para você mesmo, fica parado ali e não reina. Mas acontece que Deus te chamou para reinar, e o nosso padrão é Jesus Cristo. Então, no meio da tempestade, eu estou lá em paz. Por quê? Ele sabe que a tempestade não tem poder sobre ele. Ele tem poder sobre a tempestade. Reinar, então, é servir. Eu não fui chamado para ficar cobrando os outros me servindo. Não, eu sirvo. Em todas as oportunidades que eu tiver, eu vou servir alguém. Por quê? Isso é reinar a maneira de Deus. Eu fui chamado para isso. É lógico que eu vou trabalhar, mas lá no meu trabalho eu vou servir pessoas. Lá no meu trabalho eu vou testemunhar. E isso é reinar no trabalho. Mas se você está lá no trabalho, não, vamos separar as coisas. Um dia eu estava conversando com alguém, não, pastor, vamos separar as coisas. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. É por isso que você nunca vai ser um vencedor. Porque se essa é a vida que você, como você vê, porque eu fui conversar com ele, porque alguém reclamou, era funcionário dele, foi conversar, falou, ele não, lá na empresa, ele é um ímpio. Eu fui conversar com ele, mas o que está acontecendo? Não, a empresa é empresa, pastor. Não vem com esse negócio de trazer a igreja para dentro da minha empresa, não. Eu falei, ainda bem que Jesus não pensa e não pensa igual você, porque se pensasse igual você, você estava no inferno. Porque Jesus podia olhar para o mundo, o mundo é o mundo, eu vou cuidar do meu reino, tá? Mas não. Jesus veio aqui justamente para isso, para reinar. Então veja, eu e você fomos chamados para reinar. Você pode trabalhar, você pode ganhar seu dinheiro, você pode passear, não vai ter como companhia o diabo, foi só uma brincadeira, é Deus que vai estar com você e tudo, mas reine. Reine nas férias. Eu sempre desafio o pessoal, agora nas férias, nós temos um sítio, lá tem quartos. Você sabe quantos irmãos nas férias foi jejuar e orar lá no sítio, porque não está trabalhando, está tranquilo, então vai para lá e fala, vou buscar a Deus. Sabe quantos? Nenhum. Então está reinando? Não, não está reinando. Você está vivendo como o mundo vive, mas você foi chamado para reinar. Então, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar. E nas férias você não tem, não? Mas aí eu tenho que descansar. Eu tenho que trabalhar para pagar minhas férias. E depois, bom, deixa para lá. Tira as suas férias à vontade, mas reine nas suas férias, reine na sua empresa, reine na sua escola, reine dentro da sua família, mas a maneira de Deus. Eu e você fomos chamados para isso. Vocês estão muito calados, deixa eu terminar, porque senão vai ficar pior. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Você fala, pastor, eu vim cá, vai receber uma bênção, você está dando uma dura. Não, eu só estou explicando como que Deus reina, só isso. E que Ele é o nosso referencial. Fala para o seu irmão, você é rei. Fala para o seu irmão, você é rei. Fala para o seu irmão. Não, fala para ele, você é rei. Fala para ele, então se preocupe com as coisas do reino. Porque Deus confiou esse reino na sua mão. Ele falou, é seu. Já que é seu, então trabalhe em função dele. Eu quero orar por você. Se você vendo o padrão Jesus, você vê que está meio fora, eu quero orar por você. Se você olha para Jesus e fala, eu quero isso, eu quero ser como ele, eu quero esse padrão, fica de pé onde você está que eu quero orar por você.
vamos cantar um louvor agora. Então, enquanto a equipe de louvor está louvando e cantando, ora a Deus, fala: Senhor, abre meus olhos. Eu quero ser como o Senhor, quero reinar como o Senhor, porque é aqui que nós aprendemos, nós vamos para a eternidade. E lá tem um padrão, Jesus Cristo. E eu preciso entrar nesse padrão. E eu quero deixar claro para você, não tenho nada contra suas festas, ganhar dinheiro, nem tudo. Mas reine onde você estiver, em nome de Jesus Cristo, à maneira de Jesus Cristo. Vamos cantar. E aí você ora. Ora ao Senhor. Se ajuste. Está desligado aqui tudo aqui? Tem alguém aí em cima? Ore você. Feche seus olhos, ore. Deixa a equipe de louvor. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Irmãos, vamos colocar em prática essa palavra. Deus está me dando uma palavra aqui sobre o reinar sobre as tempestades. Então não sei quantos estão aí enfrentando a tempestade. E essa tempestade, ela está produzindo na sua vida o seguinte: dúvidas sobre Deus. Mas acontece que Deus está te dando uma oportunidade justamente para você reinar. Então, ou você se levanta contra a tempestade e ela para, ou você anda sobre ela sabendo que ela não tem poder sobre você, que ela não vai moldar a sua atitude ou o seu pensamento, que ela não vai afetar a sua vida, porque você é rei. Você pode mandar pará-la e você pode andar sobre ela, mas você vai virar para ela e falar: você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou um rei diante do Senhor e assim vou me posicionar agora. Então eu quero que você ore, sabe? Ore com a pessoa que está do seu lado. Olha o que eu estou te falando. Deus me deu uma palavra aqui agora. Você está passando por algo e essa tempestade tem produzido em você dúvidas. Se Deus te ama, se Deus está te guardando, se está fazendo a coisa certa, dúvidas. Mas Deus está falando: se posicione, porque
Ou ela vai desaparecer, ou você vai andar sobre ela e vai continuar firme na fé. Então ore com alguém que está do seu lado em cima dessa palavra e se posicione. Ore por alguém. Se tem essa, abrace essa palavra e ore. Não fique só, ore. Se você é líder, discipulador, dá uma olhada, vê se não tem alguém sozinho para você orar com essa pessoa. Se posicione como rei. Se posicione. Se posicione. Gere fé. Não se intimide.
Deixa eu completar aqui a palavra que Deus me deu. Então, para aquele que está enfrentando uma tempestade, pule, dance diante dela e fala para ela: você não tem poder sobre a minha vida. Ao invés de ter dúvidas, reine, e o poder de Deus vai manifestar na sua vida. Abraça essa palavra, é para você essa semana, em nome de Jesus. Estamos encerrados em nome de Jesus Cristo. Dá um abraço de fé no seu irmão, na sua irmã. Profetize sobre a vida dele e a vida dela, a vitória. Dance diante da tempestade, você vai ver a manifestação do poder de Deus. Aleluia.